descansado, depois de 3 semanas já tem da eleição, dia 6, 20, 2 semanas, 3 semanas. E aí, tudo bem? Tudo bem, pai. Gostei desse novo visual, esse cabelo, hein? Gostou lá? Ficou até maneiro bom demais, rapaz. Na televisão ali, ó. Ficou bonito demais. Tudo bem? Tudo bem. Feliz? Teve gente feliz. Teve gente que falou que podia adotar esse direto novo estilo. Agora. Isso aí foi promessa de campanha? Não, isso aqui foi uma brincadeira. Eu, meu cunhado e um amigo nosso que trabalha lá com a gente lá. Uhum. Ano passado, eu falei assim, se eu ganhar a eleição, eu vou platinar meu cabelo. Eles, vamos platinar? Vamos platinar então. Aí, passou, né? Acabou acontecendo aquelas coisas todas e tal. Aí, quando estava na reta final da eleição, eu lembrei. Falei, eu vou ter que cumprir, se eu ganhar, eu vou ter que cumprir. Aí ganhamos. Aí eu cumpri, aí meu cunhado correu. Uhum. Só que esse amigo nosso falou que vai fazer, o Neto. É isso. Então eu tô esperando o Neto para poder fazer. Agora, o Cher lá fez, né? O seu parente lá, Meu parente lá fez. O Davidson não estava no meio não, mas o Davidson foi lá. Tomara que o pastor da igreja dele expulsa ele lá. Porque... Não, mas a igreja presbiteriana, que é mais tudo comedido. Exatamente, né? Isso aí. E aí, como é que tá? Nós falamos aqui quando você desistiu da política. Tinha falado que não queria mais ser... A última vez foi isso, né? Foi isso, né? E aí você, de repente... Aí eu que acompanhei todo o processo, não foi você que pediu para voltar para ser candidato, né? Foi uma exigência do mercado, vamos dizer assim. Eu, inclusive, fiz parte disso. Né? Pedido para que você fosse candidato, que você pudesse vir candidato por conta da situação da cidade e tal. Como é que foi administrar isso durante a campanha? Porque eu vi que você sofreu algumas cacetadas por causa disso. A pessoa fala, lá, ia ser padre, lá, tá traindo a igreja, tá traindo Deus, tá um monte de coisa. Como é que foi administrar isso? Então, você sabe melhor do que todo mundo, na verdade, né, Parraro? Porque logo quando eu saí, depois da entrevista que eu dei aqui, você mesmo falou comigo, né? Uhum. Falou, Juninho, se eu fosse você, eu não teria falado que tinha saído por conta de vocação. E eu, na hora, até meio que briguei com você, mas por que é isso que eu estou sentindo nesse momento e tal? E assim, tudo que eu falei na época era verdade. Uhum. Tudo que eu tava sentindo naquele momento era verdade. Era uma desilusão muito grande, era uma decepção muito grande. E como eu sempre fui muito de igreja, o meu refúgio foi, como sempre, né, a Deus e a igreja. E naquele momento a decepção era com a política, né? Com a política, com pessoas. E eu acho que foi um momento que estava um pouco geral, sabe? Uhum. O final do ano passado, especialmente, ali, novembro, dezembro, os fatos que sucederam naquele período ali foram os que mais me desgastaram, sabe? Sim. Assim, são muitas coisinhas que não dá para... As pessoas perguntam assim, mas você tinha que explicar melhor. Tem coisas que não dá para explicar melhor. E que também nem vale nem a pena explicar. Não vale a pena e não dá para explicar melhor pelo seguinte, envolve terceiros, e aí envolve terceiros em que sentido? Se eu tiver que falar, depois eu vou ter que provar. Eu não consigo, porque a coisa que aconteceu entre... Às vezes, num grupo restrito de pessoas, e ninguém gravou, obviamente, né? Ninguém filmou, obviamente, né? Então, às vezes, eu levantar algumas questões, depois vai ser pior, vai ser uma dor de cabeça pior. Então, é um sofrimento que eu sei que eu tenho que ter comigo, basicamente, sozinho. Então, aquele final do ano passado foi muito desgastante. E aí, no início desse ano, aquela minha saída, aquela coisa toda, e eu acho que assim, aquela minha saída do partido que eu estava e a entrada no Partido Novo, ela já foi uma forma de... Sabe uma criança quando você corta o cordão umbilical e aí você tem uma divisão de fato ali? Eu acho que foi uma separação daquilo que eu estava passando até aquele momento, aquilo que tinha ficado para trás, para uma vida nova. Uma mudança de ambiente. É isso. Não é isso? Isso aí. Você mudou de ambiente. E aí, eu mudei de ambiente, mudei de companhia, mudou o relacionamento partidário. Sim. E aí,
vocês lembram muito bem que eu mudei de partido, não foi para poder ser candidato, eu mudei de partido para ajudar a fazer a chapa do Novo, né? Que inclusive faltou 100 votos para poder fazer um vereador. Faltou muito pouco para fazer vereador essa chapa. Enfim, eu fui lá para isso, para dar legitimidade ao processo. E o partido ficou muito bem organizado, né? Graças a Deus o partido ele teve uma desenvoltura muito boa nessa eleição. Nossa Senhora. É um partido que nunca foi candidato a nada, né? Assim, tem um vice-prefeito, eu queria ter feito vereador, mas para uma próxima a gente consegue fazer. Enfim, passando por esse processo de candidatura, e aí foi aquela coisa, né? Os grupos tinham se juntado, estavam formados em torno daquilo que era o projeto Júnior Correia, né? Eu vejo as pessoas falaram muito na campanha, né, de que se votar no Ferraz que vai mandar o Juninho, porque o Ferraz vai entregar para o Juninho. Isso não é verdade. É porque, na verdade, o que aconteceu é que o projeto inicial era o Juninho. E de fato era isso. As pessoas acham até que a minha saída para ser vice do Ferraz, as pessoas acham, nossa, você deu uma cartada de mestre, você fez direitinho, porque você poderia não ganhar como prefeito, e como se eu estivesse me importando naquele momento com isso. Não era isso. E como se você tivesse trabalhado isso, escolhido isso, como né? Se eu tivesse, acho que a única vez nessa campanha que eu realmente briguei com uma pessoa na rua, fazendo campanha, foi com uma pessoa lá no Novo Parque. Eu cheguei na loja assim, estava panfletando com os vereadores, numa caminhada. Aí eu entrei na loja, aí uma senhora lá, nem me lembro o nome dela mais, ela falando que nossa, que cartada de mestre, hein? Eu falei, não, cartada de mestre, não foi cartada de mestre, aconteceu, né? E ela, não, mas, Juninho, todo mundo sabia quando você largou e foi pro Novo que você seria candidato a vice. Eu falei, todo mundo sabia? Então, vocês tinham que ter me avisado, porque eu não sabia disso. Ela falou, tava na cara que você... porque você foi lá, fez aquela palhaçada toda de que queria ser padre, mas a gente já sabia. Isso me subiu o sangue. Aí ali eu tive que brigar com ela. Sim. Não é brigar, eu acho que é colocar as coisas no seu lugar. Porque uma coisa que eu não faria era principalmente eu, brincar com essas coisas de Deus, sabe? Essas coisas de fé. Isso é uma coisa que eu não gosto. E as pessoas precisam compreender que foi muito difícil foi demorado você aceitar a ser vice, candidato a vice. As pessoas acham que foi pouco tempo, né? Porque quando a gente olha cronologicamente parece que é pouco tempo. Mas no mundo político, a cada dia é muita coisa diferente. Nós estamos falando aqui de uma coisa que uma hora muda tudo, né? Principalmente quando é a campanha. Na campanha mesmo, lembra? A campanha, quem participa de uma campanha, você planeja uma coisa no dia, se você der sorte, você vai executar ela no outro dia, porque senão você vai mudar para poder fazer outra coisa no outro dia. Exatamente isso. O mundo político ele é muito assim dinâmico, né? E quando eu saio, ele é tão dinâmico que o momento que eu saio, teve até uma brincadeira de algumas pessoas falando, parece que a política morreu. Porque até então, quem estava pautando o ambiente era eu. Ficou ali quase um mês sem um debate assim do futuro prefeito. Exatamente. As coisas parece que não tinham mais... a gente não sabia mais o que ia acontecer. E esse grupo, ele que disputou a eleição com você, com o Ferraz, com esse grupo foi o último a decidir. Não é? Até então esse grupo do lado de cá não tinha nenhum candidato, o Ferraz ainda não era candidato. Ele falava muito timidamente que ele era pré-candidato, em reuniões internas, mas claramente ele não queria aquilo. Sim. Agora, o fato do Ferraz ter vindo foi bom para a cidade? Eu acho que foi. Eu acho que a vinda do Ferraz como candidato a prefeito, quando falaram do Ferraz pré-candidato, e o Ferraz estava timidamente ali
aceitando, não querendo aceitar. Aí você me perguntou, só voltando um pouquinho ali para... O Ferraz queria, na realidade, que você voltasse atrás e fosse candidato. É isso que ele queria. A verdade é o seguinte, o Ferraz, toda vez que tinha alguma reunião, e eu estava correndo das reuniões, você se lembra disso? Eu estava correndo das reuniões porque eu sabia que toda reunião o Ferraz falava, não, mas Juninho, você podia repensar. Juninho, você podia... Sim. E eu fugia disso, não queria saber disso. E eu desconversava e saía e ia embora, né? Porque eu não queria saber disso mesmo. Até que chegou um momento que parece que era inevitável. Aí eu comecei a pensar algumas coisas. Eu comecei a refletir algumas coisas. Eu comecei a refletir assim. Porque uma coisa que me incomodou foi aquilo que você me chamou a atenção. Que eu não poderia ter saído falando que queria ser padre, porque você falou assim, se você quiser voltar um dia, você vai sofrer com isso. Sim. Só que no momento em que eu saí, eu não pensava em voltar. Então, para mim, não importava. Sim, você saiu decidido. Eu saí decidido a não voltar. Só que naquele momento de grande dúvida do grupo desarticulado e o pedido insistente, não só do Ferraz, mas das pessoas ali, você, o MDB, o Novo, querendo alguém para poder vir e era como se faltasse, era como se eu faltasse vir para poder dar o direcionamento para a eleição. Não é só para a nossa candidatura, é para a eleição. Exatamente. Porque se não fosse a minha entrada, talvez o Ferraz não era candidato. Não, provavelmente não. Inclusive... E as coisas estavam todas... Hoje o resultado era outro. Hoje sabe-se lá Deus quem era o prefeito. Exatamente. Então a minha entrada, ela deu um rumo à eleição. E eu não estou falando isso por soberba, eu estou falando isso como uma análise. É uma análise. Até a minha volta, estava tudo incerto em Cachoeiro. Enfim. E eu comecei a me perguntar algumas coisas e aí eu comecei a sofrer por dentro. Poxa, justamente isso que as pessoas usavam para poder me atacar, eu já sofri comigo mesmo. Eu não precisava de ninguém me falar, porque eu já sofria com isso. Falou, pô, mas eu falei que saía porque eu quero ser padre, sempre quis ser padre. Na verdade, eu falo padre para as pessoas entenderem melhor. O que eu quero mesmo é ser monge. Né? Eu quero ir para o mosteiro, mas tudo bem. É mais fácil falar que quer ser padre. Eu falei que quero ser padre e agora as pessoas pedindo para eu voltar atrás. Só que aí eu comecei a ver o seguinte, eu pensei assim, eu sou vereador, eu não vou renunciar, a pedido inclusive do padre lá do mosteiro, eu não vou renunciar, ele pediu para eu não renunciar. Eu vou terminar o meu mandato de vereador, mas eu posso me abster de participar desse momento político e deixar Deus dará, ou eu posso, como um ato final, participar e deixar Deus conduzir esse processo. E na minha cabeça, o que as pessoas não entendem, o que as pessoas... eu vou contar alguns fatos para você, mas o que as pessoas não entendem é que as pessoas acham que eu entrei apenas por ganhar. Muito pelo contrário. Eu entrei com a consciência tranquila de assim, se ganhar, que bom, e se perder, melhor ainda, porque eu já teria a confirmação de que não era isso, eu iria embora para casa. Eu não estava preocupado em não ganhar a eleição. Na verdade, assim, eu tinha só uma preocupação na derrota, porque eu acho que o Ferraz não merecia mais uma derrota na carreira dele. Mas até isso, depois eu fazendo análise, eu falei, cara, eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Deus conduz as coisas para aquilo... às vezes as coisas acontecem de maneira tão turbulenta, tão louca, às vezes a gente não entende, mas é Deus conduzindo para aquilo que Ele quer. E é isso mesmo. E a cidade hoje, do jeito que ela está, uma cidade arrasada, que a gente precisa de muitas reformas, precisa de gente que às vezes seja um pouco louco para fazer as coisas, e eu queria ser um pouco disso. Mas eu queria ser sem experiência, porque eu realmente não tinha experiência como administrador público, eu tinha experiência como vereador. Mas como o gestor, eu ia contar com muita gente experiente do meu lado. Se você permitir,
Eu gosto sempre de falar, que eu falo isso para muita gente. Se você fosse candidato, o pessoal do PL vai ficar até chateado comigo, mas olha, se você fosse candidato no PL, você seria o prefeito de Cachoeiro. Mas seria terrível. Por conta da relação do PL com o governo do Estado, com o governo federal, uma relação muito complicada. E você administrar uma cidade de Cachoeiro, se você não estiver alinhado com o governo do Estado, não estiver alinhado, não tiver portas abertas com o governo federal, é muito difícil. Então, essa eleição sua e do Ferraço, para mim, ela tem a mão de Deus nisso. Para mim, é Deus conduzindo as coisas mesmo. Né? Ela colocou do jeito que tinha que ser. E a eleição passou, né, Parraro? Então, agora a gente pode falar algumas coisas assim, entre aspas, né? Mas Deus sabe que a gente não ganhou por mérito nosso. A gente sabe disso. A gente sabe como que a nossa campanha começou toda desorganizada e bagunçada. A verdade é essa. É verdade. Não tem problema falar isso agora, porque passou a eleição. Porque passou. Passou a eleição, já foi o resultado. Mas todo mundo sabe que as nossas primeiras semanas ali foi uma doideira. A gente não tinha nada organizado. Não tinha material, Parra. Não tinha material, a gente não tinha o jingle. Eu estou rindo que eu encontrei com um candidato amigo meu, né, lá do Amaral, candidato a vereador, encontrei com ele um sábado, estava saindo da campanha aqui, encontrei com ele aqui na rua do estúdio, na rua do Roberto Carlos, e ele parou e falou assim, sabe o que eu admiro em vocês? Eu falei, o quê? A organização. A organização. O pessoal que cuida da organização de vocês são bons. Né? Eu falei, isso é verdade. Não, e o pior... Rogério estava comigo. Rogério do MDB estava comigo. Ele viu também? Ele ouviu. E aí depois eu tive que rir muito com ele. Não, é igual... É louco, né? Porque, por exemplo, os Windbana. A gente, eu acho que não ia fazer o Windbana, ia fazer bem pouquinho o Windbana, só para poder dizer. Aí começou a campanha, acho que Léo com o Windbana, Lorena com o Windbana, e vereador com o Windbana, todo mundo. E a gente sem o Windbana. Aí a gente, meu Deus, a gente tá botando um Windbana e os outros botando 5. Aí a gente ficou assim, meu Deus do céu, vamos ter que reagir. Aí a gente se organizou, se organizou durante a campanha. E mesmo assim foi se organizando até o último dia, não tinha organização nenhuma até o último dia. Até o último dia da campanha, é verdade. Aí a gente se organizou, aí quando começou setembro, a gente já tinha mais um Windbana na rua. Só que assim, os outros achavam que a gente estava esperando o momento certo, o momento estratégico. É isso aí. Que eu ouvi disso, sim, né? Sim. A gente estava espantado porque vocês não estavam colocando bloco na rua. Quando começou setembro, vocês chegaram... Não é porque a gente estava esperando chegar setembro. É porque estava tão desorganizado que a gente não conseguiu fazer nada em agosto. Então, assim, eu até, quando eu fui para o mosteiro, eu li um livro de um monge, que era na verdade, um compilado do diário dele, né? E aí eu comecei a escrever. De vez em quando eu escrevo algumas coisas, né? E nessa campanha em específico, no início da campanha, depois dessa bagunçaiada toda, uma semana depois, eu escrevi. Falei, olha, dentre tantas coisas, eu escrevi assim, nós vamos ganhar essa eleição, mas não por mérito nosso, mas por mérito de Deus. Porque Ele tem algum propósito para isso. Então, assim, quando eu decidi voltar, aí você falou de sofrer, quando eu decidi voltar, algumas coisas me incomodaram, né, porque eu sabia que poderiam falar tal, mas quando eu decidi, eu falei, quer saber? Talvez eu seja um pouco culpado disso tudo. Então não tem problema se as pessoas me criticarem, se as pessoas falarem A, falarem B, Eu falei assim, eu vou tranquilo, esperando mesmo todas as críticas. Tanto é que eu dei uma ordem bem clara para o Felipe, que é meu advogado, que trabalhou na campanha, eu dei uma ordem bem clara para ele. Falei, qualquer ataque a mim, você não faz absolutamente nada. Você simplesmente ignora e deixa. Ataque ao Ferraço, aí você vê o que o Ferraço ele quiser representar, colocar na justiça, tanto é que fez. Né? Tiveram muitos ataques pessoais a ele, perseguição, né? Eu falei, qualquer coisa relacionada a mim, você não vai fazer absolutamente nada.
porque aquilo, para mim, foi uma forma de realmente viver aquele processo, mesmo que seja desgastante, mesmo que seja um pouco sofrido, mas para poder me forjar para eu ser quem eu sou hoje. Então, assim, a estratégia deles não deu certo. Porque não funcionou. Porque a estratégia deles era, de fato, bater em mim, era, de fato, me acusar, era, de fato, falar um monte de coisa, porque eles achavam que eu iria... A estratégia também com o Ferraz, a questão da idade do Ferraz não funcionou, e a questão da questão da religião não funcionou. E eles acharam, eu fiquei sabendo, eles acharam que se eles me atacassem sistematicamente, e principalmente ali na reta final, eu iria desistir. Uhum. E eu simplesmente ignorei. Uhum. Eles batiam e eu ignorava. E eu fingia que não via. E eu estava vendo tudo, mas eu fingia que não via. O que fazia agora? Agora, tá aí, você e Ferraz para administrar a cidade, né? E nós sabemos o quanto de problema tem aí para que vocês assumam essa prefeitura. Qual é a estratégia, qual é o caminho para entregar aquilo que está na expectativa do povo de Cachoeiro? Porque existe uma expectativa muito grande. Pois é. Olha, Parraro, eu já imaginava que a cidade poderia estar um pouco desorganizada. E na equipe de transição agora, a equipe está vendo ali, tecnicamente, como é que está a realidade da prefeitura. A gente recebe algumas informações todos os dias que são preocupantes. Uhum. A Secretaria de Saúde, a gente vai precisar ter um olhar muito clínico em relação à secretaria. Nós vamos precisar ter uma atenção muito grande em relação aos contratos. Nós temos Quando você fala de contrato, você fala das empresas que prestam serviços. É isso? Não só, mas também eu falo nos contratados, sabe? Entendi. Porque os contratados hoje da educação, professor, os contratados da saúde, técnico de enfermagem, todos eles já estão em emergencial. Entendi. Né? Todos eles já foram... Para aquele contrato que já foi renovado. Todos eles já foram o processo seletivo feito há 4 anos atrás, que foi prorrogado de maneira emergencial, e depois de 31 de dezembro não tem mais como prorrogar. Não tem mais. Tem que o prefeito Vitor, ou ele faz esse ano um processo seletivo, ou o nosso governo começa sem profissional. Entendi. E, pelo jeito, o Vitor não vai querer fazer. Isso se estende o mês de janeiro com a dificuldade... Pois é. Assim, a gente já está estudando a possibilidade de fazer um emergencial por pelo menos 3 meses para fazer o processo seletivo. Isso conversado com o Ministério Público. Para fazer o processo seletivo e começar um ano sem travar. Porque... Nós estamos falando do posto de saúde não funcionar, nós estamos falando, da escola não funcionar, da merenda, da alimentação do menino não... Eu estou falando da mãe levar o menino para a escola em fevereiro, quando começar o ano letivo, e a escola mandar embora porque não tem professor mais. Entendi. Não tem professor, a gente não consegue atender seu menino. Nós vamos estender esse ano letivo até março, abril, até conseguir. Aí chega março e abril... Aí tem que correr com a matéria, porque aí não pode tirar férias em julho, em dezembro bagunça tudo, porque não deu os 200 dias letivos. É disso que nós estamos falando. É o posto de saúde que não vai ter um enfermeiro para poder fazer a triagem. Tem duas questões. Ou o Vitor faz o processo, e poderia fazer, que ele pode, ou ter um acordo com o Ministério Público e faz um contrato emergencial. E faz um emergencial por 3 meses até a gente conseguir fazer. Entendi. Porque, assim... Eu tenho informações de que parece que está difícil de pagar as contas. Né? Eu tenho muito medo de como vai vir a prefeitura. E uma coisa que o Novo tem muito isso, o Partido Novo tem muito isso na sua essência, e que a gente vai ter que adotar isso, é a transparência. O Novo trabalha muito com isso. Governança, transparência, e tem um outro pilar lá. Mas o pilar da transparência nesse momento vai ser muito importante. O Ferraz tem falado muito nisso também, tem pregado isso, pegou isso a campanha inteira, né? A gente vai precisar ser muito transparente, porque... quando eu falo transparente, não é para poder atacar ninguém. Sim. E não é para poder ficar jogando... Sabe aquele ditado, jogando a coisa no ventilador? Não é isso. A transparência é apenas para também nos resguardar.
nos resguardar perante a população para dizer o seguinte, olha, nós queremos fazer. Mas tinha coisas que o anterior tinha que ter feito e não fez. E coisas simples. E é aquilo que a gente sempre falou durante a campanha. Não adianta você ter no papel todos os benefícios, não adianta você ter no papel todas as notas As do Brasil se você não entrega isso para a população no dia a dia. O que a gente tem que ter é entrega para a população, seja na educação, seja na saúde, seja em obras, porque, me desculpe, mas aquele trecho da Beira-Rio já ficou aberto no início do ano, meses. O que é aquilo? E agora vamos ficar 40 dias de novo fechado. Porque eles abriram e deixaram de fazer alguma coisa? Ficou faltando agora a rede de água. Entendi. Uma rede de água, quando a gente foi na BRK, a BRK mesmo falou, olha, hoje em dia você pode fazer o asfalto, que a gente não quebra mais o asfalto, a gente pode usar um tal do tatu que você vai furando. Sim. E por que ele não faz isso aqui? Tem que abrir de novo, tudo de novo aqui. Essa obra da Beira-Rio poderia ser feita sem abrir o asfalto, né? Poderia ser feito sem abrir o asfalto. Na verdade, se fosse planejado mesmo, já era para ter sido feito lá no início do ano, quando abriu. Que, aliás, a questão do planejamento dessa obra aí de drenagem, um negócio maluco, né, que aconteceu. Toda essa obra do centro foi um negócio louco. A obra foi feita, desmanchada. Aquela rua ali do antigo Rei do Alho, só chama a rua de Rei do Alho, que ali tinha um negócio do Rei do Alho ali, se chama aquela rua da Caixa Econômica aqui do Guandu. Professor Quintiliano. Vai ter que desmanchar aquele trem e fazer de novo. Tem que rebaixar aquilo ali. Nós vamos ter que fazer eu digo, nós vamos ter que fazer uma auditoria nessa obra, principalmente. Sim. Pelo que eu vi, acompanhei aí, caminhando aí, cara, ali em frente à antiga estação, não tinha direção para poder uma rede de drenagem unir na outra. Uma rede dava numa direção, outra estava em direção oposta. Não tinha como unir. São coisas que vem acontecendo com essas obras que isso, a gente fala. Quando Se a gente falar isso para alguém de fora, é loucura. Isso, quando eu falei na campanha, eu não falei para poder ganhar voto, não. Eu falei porque eu vi. E quando eu vi eles fechando sem resolver o problema, eu até brinquei, eu não sei como é que vai fazer. Mas do jeito que é grande, é melhor você colocar uma pessoa lá dentro, com uma câmera, uma lanterna, para poder ver se eles fecharam realmente uma drenagem na outra. Porque eu acho que não foi. Porque aí eu fico com medo do seguinte, eu fico com medo de começar a chover e aquela água, a força da água começar a comer a terra que está embaixo, e isso começar a abrir um vácuo, eu passar um ônibus isso ceder e um monte de gente sair ferido. Isso com base no desastre dessa obra, né, dessas coisas tão erradas. Que você fala aqui na hora de ligar a rede de uma ponta na outra, vem em direção diferente. Direção oposta. Então são coisas de fazer um calçamento acima do nível da loja, que todo mundo sabe que vai chover e vai para dentro da loja. Então são erros assim. Não, e é passar na linha vermelha que ficou 1 ano e meio fechado. Aí hoje você passa na linha vermelha, cara, uma linha vermelha que tinha espaço tranquilo para você passar 2 carros ali. Hoje em dia passa 2 carros apertadinho, porque tem uma puta de uma calçada que eu não sei para quem andar naquela calçada. Só que assim, tudo bem, é para o pedestre fazer uma caminhada, beleza, concordo. Mas se um morador quiser fazer uma festa de aniversário e chamar 5 amigos que vier de carro, ele fecha uma via todinha. Isso aí. Por conta de carro estacionado um atrás do outro. Porque ele não fez um recuo de 30 centímetros para poder deixar espaço. Mesma coisa no aeroporto, na rua da minha irmã. Uma rua que era larga. Eles diminuíram para colocar a calçada. O grande problema do governo senhor de Ferraz vai ser isso? De repente tem que acertar tudo isso? Nós estamos falando aqui a questão dos contratados, que é um problema que você já falou aqui. Nós vamos ter um problema as questões dessas obras aí que a gente está... Nós vamos ter um problema agora no início, que é aquilo que a gente chama de arrumar a casa, né? Que uma coisa é você arrumar a casa no sentido de você está entrando agora no governo e você precisa se readaptar à nova dinâmica do governo, né? Isso é uma forma de você arrumar a casa, você se inteirar. Só que nós vamos ter que arrumar a casa também no sentido de
coisas faltando para o poder público funcionar. Profissional faltando, insumo faltando, investimento faltando para poder o serviço público funcionar. Eu vou precisar arrumar casa nisso. E nós vamos precisar arrumar casa na auditoria daquilo que foi feito. Seja obra, seja serviço executado. Porque é tanta coisa feita em Cachoeiro sem diálogo, sem conversa com a população, que quando perguntam, poxa, mas o Vitor fez tanta obra e não teve isso de resultado, é porque as obras feitas foram sem diálogo com a população e a população não consegue ver a melhoria na obra porque não era aquilo que ela esperava de uma obra do poder público. Então, por isso que não teve o resultado. Por isso que pode o vereador subir na tribuna, podia, né, na época, porque agora também todo mundo já esqueceu de governo Vitor. O governo Vitor acabou. Verdade é essa. Não adiantava o vereador subir e falar que foi feito concretagem aqui, concretagem ali, feito isso, isso e aquilo, porque a população nunca participou desse processo. Verdade. E aí, quando a população acorda de manhã, vê sua rua fechada 7 dias, ninguém avisou para ela, e ela não pode entrar ou sair com um carro. E às vezes na rua tem uma pessoa acamada, uma pessoa doente, com câncer, que não pode sair com o carro porque a rua dela está fechada. A população ela entende que ela não participou daquilo, Juninho, e que ela está sofrendo com a obra. Tem uma outra questão que espalhada pelo Cachoeiro inteiro, os bairros inteiros recebendo essa obra, que é aquela laje que é batida no calçamento da rua. É uma laje feita com uma laje grossa, com uma ferragem. E aí, quando você olha assim, nossa, que obra espetacular. E aí em bairros que ali na frente vai ter que ligar uma água, vai ter que cortar ali para passar um cano d'água, vai ter que ligar ali para passar um cano de esgoto. Como é que vai cortar aquele trem? E a manutenção disso, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Pois é. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei, porque... Lá do aeroporto mesmo tem um monte de obras nesse, né? Nossa, tem um bocado de rua lá. A rua do meu avô, por exemplo. Né? O pessoal da rua do meu avô, que é a principal, João Batista Calegari, eles iam passar em frente à minha casa. Mas não passaram porque... Meu pai teve que botar um pouco o pé na porta e falou, não, aqui tem asfalto, aqui a gente não precisa de concreto. O asfalto aqui nosso já funciona, se vocês colocarem concreto, eu vou ter que ficar um mês com a empresa parada. Eu não vou ficar com um mês com a empresa parada. Aí ele falou que ia entrar no Ministério Público, eles não fizeram. Mas a rua, por exemplo, do meu avô, eles estão contando que eu entre e coloque asfalto. Só que na cabeça dele, eles querem colocar asfalto, porque o asfalto é melhor do que o concreto. Só que eu não posso colocar só o asfalto em cima do concreto, porque o problema vai continuar ali. O problema vai continuar ali. O problema é o concreto. O problema não é a falta do asfalto, o problema é esse concreto que está ali cheio de ferragem e no dia que eu precisar. Eu estou pensando aqui, por exemplo, a minha irmã está terminando a casa dela na rua da minha irmã, que foi concretado, que eu já falei também. Eu estou pensando quando ela tiver que ligar uma rede de água. De esgoto, como é que você vai cortar aquilo? Como é que vai cortar? E se cortar, você corta. Como é que você emenda aquilo depois? Pois é. Como é que vai fazer? O que vai acontecer? Vai emendar de qualquer jeito. Exatamente. A rua vai começar a ficar cheia de remendo. Igual o asfalto. E vai soltar, Juninho, vai soltar. Aquele pedaço do remendo vai soltar. A carro começa a passar, e vai soltar, que não vai dar. Começa a infiltrar porque não foi bem feito. Aí começa a infiltrar água, aquilo começa a sair, começa a virar buraco, transtorno. Aí começa a aparecer ferragem no meio do caminho, começa a furar pneu de carro. Exatamente. Agora, existe uma expectativa da população. As pessoas razoavelmente alfabetizadas sabe desses problemas que você está falando aqui. Mas existe uma expectativa criada que é o crescimento dessa cidade com novas empresas. Existe essa expectativa. E aí? Olha, quanto a isso eu estou um pouco mais tranquilo. Acho que nós temos até um time de pessoas boas assim junto com a gente para poder fazer a coisa andar. O Ferraz ele fala muito disso. A gente tem que fazer a arrecadação no município aumentar sem aumentar imposto. Então, como é que você faz a arrecadação aumentar? É atraindo mais investimentos. Então, é o cara que vai fazer uma obra, que essa obra que ele vai fazer movimenta a economia e gera imposto. É o cara que vai fazer uma empresa e aí gera imposto tanto na obra quanto depois no serviço que vai ser prestado. Então, e aí é facilitar isso, não dificultar a vida. O facilitar que a gente fala aqui, para as pessoas entenderem, não é você não ter nenhum tipo de fiscalização. Muito pelo contrário.
vai continuar tendo. Só que existem meios mais modernos e dinâmicos de se fazer isso. Você pode fazer a liberação de alvarás, você pode conceder alvarás de maneira mais rápida, mais eficiente, sem cortar a fiscalização. Então, por exemplo, uma grande empresa precisa fazer a obra. Ao invés de fazer igual hoje, demorar 4, 5, 10 anos para poder liberar, a prefeitura... Por quê? Por que demora esse tempo todo? Porque às vezes o projeto nunca está faltando alguma coisa, aí devolve e não fala o que está faltando. É você sentar na sala com o projeto, com o projetista, com a pessoa que vai lá para poder entregar. A equipe técnica discutir aquele projeto, olha, nós analisamos, está faltando fazer isso, faltando fazer aquilo, entrega toda a listagem para o cara ajeita o projeto. Ajeitou o projeto, agora a gente entrega o alvará provisório. Esse alvará provisório a gente vai esperar um tempo para poder fiscalizar, ver se está sendo feito, executado tudo aquilo que foi pedido. Em 30, 60 dias, vai uma pessoa da postura para poder fazer a fiscalização. E o cidadão vai andando com a empresa. E o cidadão vai andando com sua obra, vai andando com sua ampliação, com o seu investimento. Deu 60 dias, o fiscal foi lá e viu que está tudo certo, aí você ganhou o alvará definitivo. Não deu certo, aí o rigor da lei em cima da pessoa que está descumprindo. Porque aí usou de má fé. Ela falou que ia fazer uma coisa que ela não fez e a gente acabou. E assim, hoje em dia a modernidade está assim no serviço público. Ao invés de considerar que você está sempre errado, a gente considera que você está certo. Sim. Você depois vai só me confirmar que você está certo. Se você estiver errado, aí, meu amigo, aí a gente aplica a multa e você vai passar pelo rigor da lei. Tá tudo certo? Meu amigo, toca a sua vida, não quero causar problema, a gente só quer que você abra esse negócio e gere imposto para a gente. E é isso. Em 2, 3 anos a gente vai aumentar a nossa arrecadação. Não é facilitar. Na realidade é você fazer com que as coisas... É você tirar a burocracia que está travando tudo. É a tal da burocracia, né? Que é aquela burocracia que só trava. Ela não protege ninguém, ela só trava os investimentos. A gente tem que tirar essa burocracia. Existe uma burocracia que é necessário, por exemplo, a burocracia do meio ambiente, que você precisa tirar uma liberação, você precisa fazer uma compensação, você precisa preservar as áreas de APP, isso tudo vai permanecer. Só que você não precisa fazer disso um entrave para o investimento. Você apenas tem que ordenar o investimento para que ele seja de maneira sustentável. Então, assim, é só não travar. Não trava e você cria os mecanismos. A relação com a Câmara Municipal, como é que vai ser? Só a Renata foi eleita dentro dos 3 grupos da coligação. E aí, como é que é a relação com os vereadores? Olha, por experiência própria lá na Câmara, eu imagino que vai ser uma relação muito tranquila. Vai ser uma relação de muito diálogo. Já foi feita uma entrevista com alguns vereadores eleitos, né? A própria Renata, o Vandinho e outros. Eu tenho conversado com muitos vereadores. Todos eles têm falado que vão querer dialogar com o Ferraço. Eu imagino que vai ser uma relação tranquila, principalmente no início. Obviamente, com o tempo, um ou outro acaba sempre... As coisas vão se assentando depois, né? Assim, o primeiro ano acho que é sempre mais tranquilo. Não, o primeiro ano de uma gestão é mais tranquilo, existe um consenso maior. Obviamente, um ou outro depois começa a pensar na sua própria carreira, e as pessoas... aí começa a querer fazer voo solo e a gente respeita. Só que eu acho que vai... eu tenho certeza que a gente vai conseguir não só ter um diálogo, mas o Ferraço ele tem falado muito isso. Né? Na região do vereador, ele vai ser o prefeito da região. Eu vou estar atrelado a ele. O vereador pediu, vai ser feito a obra. Não vai ter esse negócio de quem é a oposição, quem é a situação. E eu acho que tem que ser assim, porque no final das contas quem ganha é a comunidade. É a população que ganha. E o vereador, ninguém melhor do que o vereador para conhecer os problemas da sua comunidade. Então, assim, a gente vai atender muito bem, não só por conta dos vereadores, vai atender muito bem por conta da população que precisa. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma relação muito boa. Um ou outro, eu acho que pode até ter um voo solo, não consigo pensar aqui em quem, mas pode até ter um voo solo. Mas eu acho que isso não vai prejudicar o governo, isso pode até ajudar o governo, porque se tiver realmente, às vezes, alguma coisa fora do lugar, até mesmo a oposição ela é boa nisso, ela mostra o que está fora do lugar para a gente consertar. Uma coisa que o Vitor não fez, ele não aproveitou aquilo que eu mostrava que estava fora do lugar. Ele ignorava e deixava a coisa continuar. Porque às vezes o executivo faz o contrário, né?
o legislador mostra então o problema lá na comunidade e fala, agora eu não vou fazer porque esse aqui não é isso? Tem muito disso. Não, o cara mostrou, você tem que ir lá e falar, não, nós vimos aqui, recebemos a denúncia, nós vamos resolver esse problema. Vira e mexe, eu ouço aqui que você vai ser candidato a deputado federal. As pessoas falam muita coisa, né? Eu estou preocupado apenas em ser o vice-prefeito de Cachoeiro. Cuidar da cidade junto com o Ferraço. Esse é meu plano daqui para frente. Qual vai ser seu papel nesse governo? Olha, o meu papel vai ser de muito trabalho e pouco mérito. O mérito é sempre do prefeito, né? Não, isso, mas né? Assim, o Ferraço fala muito que quer eu como um gerente, né? Aquele que acima de todas as secretarias vai fiscalizar todas elas. Ele mantém isso, né? Lá atrás mantém. O dia que você topou lá falar assim, eu sou vice, ele falou disso, queria você como um gerente geral lá. E eu ainda não entendi direito como é que é essa gerência geral, eu ainda preciso entender um pouco. A Ferraz teve essa função a última vez que ele foi prefeito. Isso, sim. O Ari Moreira. O Ari foi o gerente dele lá. Assim, o gerente, pelo que eu entendi, não é ele não tem uma secretaria. Ele está sobre todas as outras secretarias. Isso. E é ele que em tese, ele é como se fosse... O mesmo jeito que o vereador é um fiscal, esse gerente geral é um fiscal da própria prefeitura. Ele é um representante direto do prefeito como fiscal do serviço público. Então, é como se eu estivesse acima de todas as secretarias. Estando acima de todas elas, eu posso delegar em nome do prefeito aquilo que é o serviço que é para ser feito, os programas que é para ser executado. Então, é basicamente isso. Chegando consciente que tem muito trabalho pela frente, né? Muito. É um negócio que, para assumir em janeiro, esquece, é só trabalho. Pois é. Só trabalho. Como diz Ferraz, agora às 5 da manhã e não tem hora para dormir. Não pode ter. Aqui, sucesso para você, para o Ferraz, para a equipe aí à frente da prefeitura, que muito trabalho, que consigam resolver esses problemeiros que tem aí para resolver, que são muitos. E tem muito. E que consigam... atender a expectativa da população de Cachoeiro, né? Que é o crescimento da cidade, o cachoeirense voltar a sentir orgulho da cidade. Nosso papel vai ser fazer o cachoeirense voltar a ter orgulho de ser cachoeirense. Obrigado por ter vindo no programa, sucesso. Obrigado. Gostei do cabelo, ficou muito top. Falaram, ficou bom. A Vera Maia até falou de eu retocar e ficar sempre assim.